Programa Transportador, hoje numa entrevista especial com o delegado de polícia Flávio Stringueta. Ele tem 50 anos de idade, casado, pai de 2 filhos, respeitado pelo colega de trabalho, admirado por toda a sociedade e toda a bandidagem tem medo dele. Hoje ele nos dará essa entrevista especial para o programa Transportador. Dr. Flávio Stringueta, muito obrigado pela entrevista que o senhor nos concede. Em nome do programa Transportador e do Sindicato das Empresas de Transporte e Carga do Estado do Mato Grosso, nos sentimos muito honrados da sua entrevista para a entidade. Doutor, o senhor, como delegado do GCCO, quais eram as atribuições destinadas para essa delegacia? Divisão anti-sequestro, divisão de combate ao crime organizado e divisões de investigações especiais. Dentro da nossa lei orgânica, da nossa lei complementar que institui as atribuições, também constam como atribuições da GCCO o enfrentamento a crimes de roubos e furtos de defensivos agrícolas, roubos e furtos a instituições financeiras, inclusive caixas eletrônicas, e as investigações de interesse da própria diretoria e do governo. Durante todo esse tempo que o senhor esteve à frente do GCCO, o senhor se sente realizado pelo trabalho executado? Olha, eu me realizei em dois locais que eu trabalhei até hoje. Eu fui delegado em Lucas do Rio Verde por mais de 8 anos. Lá nasceram os meus filhos e lá eu me fiz delegado de polícia. Então, tudo que eu conheço como delegado de polícia, eu consegui esse conhecimento, pelo menos inicial, em Lucas do Rio Verde. E depois, à frente da GCCO, que eu acredito que foi como se fosse uma especialização daquilo que eu aprendi. Então, sim, me considero realizado, até porque os nossos números na GCCO são imbatíveis. Nós hoje não temos mais novo cangaço aqui no nosso estado, desde 2013. Os crimes de roubos e furtos a caixas eletrônicos praticamente zeraram. Em 2012, só para dar um exemplo, eram mais de 130 ataques. No ano passado foi menos de 30. Então, eu acredito que o trabalho foi desenvolvido de forma competente pela minha equipe. Eu soube escolher muito bem. Eu costumo dizer que a minha melhor característica é escolher bem o meu time. E eu soube escolher bem, os policiais são muito comprometidos e nesses 8 anos, todos eles trabalharam com muita dedicação e conseguimos o êxito. E também com relação aos crimes de roubos e furtos de defensivos agrícolas, que é o que mais vinha afligindo a sociedade de Mato Grosso, já que atinge diretamente o agronegócio, que é uma das principais fontes arrecadadoras aqui do nosso estado. Diminuímos bastante esses crimes também, fizemos várias prisões de várias organizações criminosas que estavam atuando nessa área e hoje conseguimos um índice aceitável pela sociedade. Durante todo esse tempo que o senhor esteve à frente do GCCO, teve algum trabalho, uma operação que o senhor fez e que mais deixou o senhor gratificado pelo resultado? Olha, uma específica não, mas as prisões, principalmente de criminosos ligados ao novo cangaço, era sempre muito mais comemorada, já que o novo cangaço é um crime que causava um impacto visual, um impacto para a imprensa muito grande, né? Pessoas que ficavam à frente, eram colocadas em frente às agências bancárias, criminosos mascarados, dando tiro para o alto e contra a polícia, né? E toda vez que a gente atuava nesses crimes e prendíamos pessoas ligadas a ele, era uma satisfação sem tamanho e um aplauso da sociedade também. Também, só para acrescentar, como a gente atua nos crimes anti-sequestro, todos os sequestros que nós atuamos, e nós tivemos 100% de êxito na solução desses crimes,
também é um crime que nos traz imensa satisfação, porque é a vida de reféns que está em jogo e nós, como eu disse, conseguimos 100% de êxito e isso eu posso colocar como de grande satisfação também. O senhor pode destacar um desses trabalhos de pessoas, pode citar que foi feito? Nós tivemos dono de uma madeireira aqui em Cuiabá. Na época nós nos deparamos com um bando, não uma organização criminosa, um bando que resolveu sequestrar. Um deles já tinha sido funcionário desse proprietário, desse empresário. E na época nós entramos no caso, como era a nossa atribuição, e percebemos que os criminosos eram amadores. Quando o criminoso é amador, nos preocupa mais ainda, porque não sabemos o desfecho da ação. O criminoso amador pode se assustar com o andar do sequestro e matar a vítima no ímpeto, né? Então isso nos preocupou muito, mas conseguimos no mesmo dia descobrir quem eram os criminosos. Não conseguimos recuperar o dinheiro, foi feito o pagamento do resgate, mas conseguimos reduzir substancialmente o valor do resgate. Eles pediam em torno de 200 mil, caiu para 10 mil reais. E depois prendemos todos eles. Então e libertamos a vítima, né? Conseguimos libertar o refém. Então foi algo também gratificante. Doutor, o roubo de cargas no estado do Mato Grosso está na mão do crime organizado? Sim, nós temos organizações criminosas atuando nisso e temos também pessoas que se aventuram, quadrilhas que se aventuram nos roubos de carga. Acredito mais que nós temos maior quantidade de crimes cometidos por organizações criminosas. Porque para acontecer o roubo de carga, tem que haver toda uma estrutura pronta para, além do roubo acontecer, você ter aonde colocar esse produto, o receptador, a destinação, obviamente, como eu disse. E isso só pode acontecer, só dá para acontecer se houver uma organização mais especializada. Com relação a esses aventureiros que entram, às vezes, no circuito, eles facilitam o trabalho da polícia, porque eles não têm toda essa logística pronta, e aí a polícia consegue resolver com maior facilidade quando não se trata de uma organização criminosa. Por que somente o roubo de defensivo agrícola está sendo investigado pelo GCCO como crime organizado? A GCCO tem essa atribuição na lei complementar, a Lei Complementar 407 de 2010, que trata especificamente do defensivos agrícolas como atribuição da GCCO. Mas quando a carga é atacada, né, quando o defensivo atacado, furtado, roubado é uma carga, ou seja, estava sendo transportado, a GCCO atua também. Sempre houve uma especulação, desde o começo do governo anterior, para que a GCCO assumisse os roubos e furtos de cargas, né? Só que esbarrou na pretensão política, interesses políticos que foge da minha alçada. O senhor conhece Aldo Locatelli, presidente do CID Petróleo? Conheço. No dia 23/4, na CPI da sonegação fiscal, o senhor Aldo Locatelli fez uma denúncia onde ele informou que havia postos lavando dinheiro para facções criminosas na CPI para os deputados. Essa denúncia que ele fez, até hoje, nunca foi apurada por nenhum órgão. O senhor sabe por quê? Olha, seria atribuição da GCCO, mas nunca veio para nós de forma oficiosa.
Além da CPI, poderíamos, o senhor Aldo Locatelli poderia também ter levado ao nosso conhecimento. Não que fosse uma obrigação dele, vamos deixar isso claro. Poderia ser feito pela própria CPI, já que há envolvimento de facções criminosas, vamos passar para a GCCO, mas não veio para nós de forma oficiosa. O relatório final dessa CPI não foi encaminhado para o senhor ou para qualquer órgão de dentro da PJC para que fossem feitas as investigações? Então, aí eu já não sei, né? Para a GCCO, eu afirmo que não. Nessa mesma CPI, o deputado estadual Carlos Avalone, ele no seu relatório final, ele publicou dizendo que havia constatado uma sonegação fiscal de 615 milhões de reais e que esse valor foi apurado com os desvios. O senhor acha que esse relatório final dessa CPI não faltou interesse do Ministério Público e do governo em investigar melhor isso? O que eu posso dizer é que se houve sonegação fiscal, pode ter sido encaminhada para a delegacia específica, que seria na época a DEFAS. Eu não tenho como afirmar que o Ministério Público ou o governo não tivessem interesse nisso. Preciso de mais tempo para levantar. O tenente da Polícia Militar, Kleber de Souza Ferreira, foi um dos policiais acusados de introduzir dentro da Penitenciária Central do Estado celulares e outras coisas mais. Esse mesmo tenente da Polícia Militar, Kleber de Souza Ferreira, o acusou, conforme matéria publicada nos jornais, em 29/10 de tentar, que o senhor ameaçou sobre a vida dele. Procede essa denúncia? Ele fez um boletim de ocorrência, registrou um boletim de ocorrência e encaminhou para a corregedoria. Eu, quando fui conversar com ele, já fui sabendo que eu não era alvo da ameaça. Na denúncia anônima que nós recebemos, lá falava que ele iria atentar contra a vida do delegado Flávio Stringheta, que foi a pessoa que presidiu o inquérito que o levou à prisão. Não foi eu que presidi o inquérito. Nós depois descobrimos, ouvindo a gravação dessa denunciante anônima, que ele não sabia quem era o delegado que tinha presidido e que acabou dizendo o meu nome porque eu era o mais conhecido ali da GCCO. Eu fui lá para conversar com ele, para dizer para ele que a gente sabia daquela informação. Caso acontecesse alguma coisa com o delegado que presidiu a investigação, que ele seria o principal suspeito. E que eu acreditava que para ele não ia ser bom isso. Ele já estava bastante enrolado em outras investigações, mas uma denúncia contra ele não era interessante. E para não haver nenhuma dúvida quanto à minha intenção, eu fui com gravadores. Nós gravamos toda a conversa. Que fim levou a Grampolândia Pantaneira? Então, a Grampolândia ela está andando. Nós temos 2 delegados lá. Uma é a doutora Ana Cristina Feldner, o outro é o doutor Renato. Eles estão ainda presidindo as investigações. São, se eu não me engano, 7 ou 8 inquéritos. Eu saí da Grampolândia no final de outubro de 2017, após uma manobra jurídica do governo na época, ele conseguiu que as investigações subissem ao STJ e lá ela ficou parada. Elas ficaram paradas. Então, de 2017 até o início de 2019, final de 2017, né, nós perdemos a investigação. E aí, no início de 2019, a doutora Ana Cristina reassumiu e está tocando a investigação. Eu não sei detalhes porque ela é guardada pelo sigilo, mas às vezes a gente conversa sem invadir o sigilo e ela me diz que está prestes a terminar alguns inquéritos e a sociedade logo vai saber de detalhes das investigações. Na gestão Mauro Mendes, governo atual, o senhor vê ele trabalhar em prol da segurança pública?
O nosso secretário de Segurança Pública é um espelho do governo dele. Eu só tenho elogios a fazer ao secretário Bustamante, uma pessoa de excelente trato, muito técnico, conhecedor da área de segurança pública. Ele não pratica nenhuma ingerência nas instituições, coisa que no passado nós tínhamos muito. E os investimentos que estão sendo feitos na segurança são condizentes com o que tem disponível hoje para o governo, já que estamos passando por um momento ímpar, é uma pandemia, ninguém tem como mensurar o que deve ser feito em prol da saúde ou em prol da segurança. A Polícia Civil está se virando bem, como eu disse, através dos TACs, e eu diria então que não estamos parados. Foram contratados, nomeados os delegados do último concurso, isso foi muito importante. Fazia muito tempo que nós não tínhamos mais de 200 delegados no nosso quadro, e já temos um tanto mais que isso. Já está se falando em concurso para investigadores e escrivães, e acredito que não há o que se falar mal da segurança pública. Poderia ser melhor? Com certeza, né? Eu gostaria de ter uma polícia ideal. Gostaria que os nossos quadros estivessem completos, né? Infelizmente, não é isso que acontece, mas não é só aqui no Mato Grosso. Eu diria que a nossa criminalidade aqui, embora as vítimas possam não falar a mesma coisa, é aceitável. Está dentro está abaixo até de uma média nacional. Mato Grosso é um exemplo no confronto aos crimes, principalmente os crimes que eu investigava na GCCO. Dr. Flávio Stringueta, quem é Lula para o senhor? Essa foi. Olha, não posso xingar ele. Bom, na minha visão, Lula foi um presidente que precisava ter passado pelo país para que o país percebesse como é ruim você ser governado pela esquerda. Lula praticou em diversos erros, foi condenado em primeira, segunda, terceira instância, teve uma decisão agora anulando essas condenações, mas na minha visão ele não deixa de ser culpado só porque não tiveram suas decisões anuladas. Eu costumo dizer que quando quando o trabalho policial é bem feito, você pode ter um culpado inocentado, ainda que seja bem feito, porque há decisões de diversos interesses. Mas você nunca vai ter um inocente condenado. E é essa a nossa busca, né? Nunca condenar um inocente. A condenação de primeira instância foi reforçada em segunda instância, né? Então, acho que é uma pessoa criminosa, acho que é uma pessoa mau caráter, hipócrita, e que traiu também os interesses daqueles que depositaram nele uma confiança de um país governado por pessoas que pregavam idoneidade, probidade, eram contra a corrupção. Eu acho que seria mais ou menos nesse sentido. Quem é Bolsonaro para o senhor? É um presidente que está batendo cabeça em algumas áreas, em outras está acertando. Não defendo a sua gestão, mas gostaria muito que desse certo. Parece que é uma pessoa que não aceita desonestidade, não tratou de fisiologismo dentro do seu governo. Nós não estamos vendo grandes escândalos ali, embora foram noticiados alguns problemas com a família dele,
E eu gostaria que desse certo, porque é só o Brasil que ganha com isso. Não sou bolsonarista, não sou de direita, mas não sou de esquerda, obviamente, jamais serei. Então, acho que nós temos que ter um equilíbrio entre as duas, nenhum extremismo. Então, quem se julga bolsonarista é extrema-direita, quem se julga petista é extrema-esquerda. Eu prefiro o equilíbrio, né? Nós não podemos ter, como dizem aí, políticos de estimação. Não podemos ter políticos de estimação. Temos que defender a boa gestão. E se o político fizer uma boa gestão, aplaudimos ele. Senão, devemos tirar nas urnas, né? Como a família do senhor, a sua esposa, seus filhos, têm visto tudo que tem acontecido na vida do senhor? A minha esposa fica preocupada, né, porque o enfrentamento são com pessoas grandes, nós não sabemos o que vem de retorno e ela, obviamente, fica preocupada. Os meus filhos ainda não entendem direito, né? Eles aplaudem quando eles leem, eles acham bonito. E às vezes eu também me preocupo, porque eu acredito, sinceramente, que essa ação do Ministério Público não vai chegar a lugar nenhum, que eu não cometi nenhum crime. Só que quem decide não sou eu, né? Eu vejo que a sociedade já me absolveu e isso para mim é o que importa. Agora, que o judiciário vai entender é uma incógnita e gera preocupação. Mas nós vamos brigar, o advogado do sindicato já está preparando a defesa e nem que a gente chegue até o STF, nós vamos brigar, porque eu acredito que eu não cometi crime nenhum. Mas a preocupação existe, tanto minha como dela, né? Flávio Stringueta por Flávio Stringueta. Olha, eu sofro muito por querer as coisas certas, por querer as coisas justas. E isso me traz grandes problemas. Quando eu vejo algum tipo de injustiça, isso me gera um desconforto imenso. Eu acabo me prejudicando com isso, não só no meu íntimo, como agora que a gente viu, né, com esse embate com o Ministério Público. Só eu perdi nisso, né? O que me deixa ainda de pé são as manifestações da sociedade de bem. Mas eu vejo que às vezes eu poderia tentar ser um pouco menos agressivo, talvez, contra aqueles que cometem esses erros. Mas eu vejo também que dá para tudo um propósito, né? Quem sabe o que eu fiz plantou uma sementinha, junto com outros que também já fizeram. E se for para eu sofrer como está acontecendo, mas para melhorar um pouco, pelo menos, a sociedade, a instituição Ministério Público, a instituição Polícia Civil, então eu acredito que vale a pena. Quero agradecer ao delegado Flávio Stringueta, que sempre atendeu durante todo o tempo que ele, como delegado de polícia, ouviu o nosso clamor como transportador rodoviário de carga, como geradores de emprego, como sociedade. Nunca deixou de atender uma ligação minha, fosse de dia, fosse à noite ou fosse de madrugada, pedindo um socorro quando tivemos motorista desaparecido, quando tínhamos cargas roubadas, e que em nenhum momento deixou sempre de nos dar apoio e dar atendimento. Isso, para nós transportadores, para nós empresários, para toda a sociedade que no bastidor não sabe como é a vida de um delegado, saiba que a responsabilidade do cargo ele sempre fez à altura para nos atender. De coração, em nome de todo o transportador rodoviário de carga do Estado do Mato Grosso, todo o segmento, o Sindimate, agradece
a entrevista que o senhor nos concedeu. E aí, pessoal, gostou do programa de hoje? Viu a polêmica, viu as versões, viu sobre o roubo de carga? Esse programa é feito para você. Esse programa é você que nos dá a pauta, é você que nos ajuda a cada dia. Contamos com o teu apoio para que a gente possa cada dia mais vir a melhorar e fazer um programa para o transportador rodoviário de carga e para a sociedade. Obrigado, bom final de semana e fiquem com Deus. Um abraço para todos vocês. Programa Transportador. Oferecimento CM Laser. Caminhão inviolável. Tecnologia exclusiva CMS. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz. Sena Pneus Recapagens. Venda de pneus novos e recapagem. Atendimento, qualidade e confiança.